Você já parou para estudar a parábola da semente, como traz lições extraordinárias para o nosso crescimento em Jesus? Na aula de hoje, lição de número 5, aqui na classe dos adolescentes, nós vamos abordar sobre o reino de Deus e as sementes. Esse texto ele é escrito pelo pastor Rafael Luz. Estamos estudando com vocês o segundo trimestre da CPAD em 2024, que trabalha sobre as parábolas de Jesus que são vivas. E é importante você analisar essa abordagem bíblica de uma forma muito especial com os teus alunos. Eu me chamo Pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal e passa a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer em te receber. Para você começar bem, você pode iniciar a tua aula apresentando algumas bases bíblicas da própria lição. A primeira base bíblica vai se encontrar na leitura bíblica, que está então em Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. Apresente também a mensagem, que se localiza hoje em Marcos, capítulo 4, versículo 26. Leia esses textos compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar na EPT. Não se esquece, eu estou comentando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no canal, no YouTube, Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. Toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes, onde eu posto essas aulas para você ser edificado em Jesus. Lembrando que essa lição já foi comentada em 2022 e a CPAD traz ela de volta na classe dos adolescentes e pré-adolescentes porque se entende que esse período que o adolescente deve ficar na classe é um período de um ciclo de 2 anos. Por isso ele deve mudar de classe, ele deve ir para outro estágio e agora ele deve ir para a classe dos juvenis. Por isso, nós já gravamos essa lição para você e eu vou estar repostando ela, porque a aula ficou de excelência para a sua edificação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você tenha uma ótima aula. Hoje nós vamos estudar a comparação da parábola em si, a parábola da semente, comparando aqui o reino de Deus. Quando nós estudamos sobre o reino de Deus, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele está presente entre nós. E, ao mesmo tempo, não é só uma doutrina escatológica para o milênio. O reino de Deus está presente aqui. Ele foi estabelecido por Jesus a partir, então, da sua vinda, da sua chegada. Os profetas do Antigo Testamento constantemente falavam sobre o reino de Deus. A exemplo do profeta Daniel, que traz uma mensagem referente à chegada do reino de Deus. Outro profeta que traz uma mensagem poderosa sobre a vinda do reino de Deus é o profeta Isaías. Isaías chega a dizer que o reino de Deus, quando acontecer, quando ele chegar, será tão sensacional, tão tremendo, que até os animais selvagens vão estar mansos, dóceis, ao ponto de brincar com as crianças. O reino de Deus reflete então a glória de Cristo. Os profetas fazem questão de dizer a respeito da chegada desse reino já no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus deixou claro que esse reino estava presente ali no meio de nós. Esse reino já está aqui agora. Existem sinais do reino. Que sinais do reino são esses? Os milagres são sinais do reino. Esse reino que não há aqui injustiça, não há doenças. Esses milagres são sinais do reino. A salvação em Jesus, quando uma pessoa se converte em Cristo, ela passa agora a fazer parte do reino. João capítulo 3, versículo 3 diz que é necessário nascer de novo para ver o reino. Capítulo 6 destaca que é necessário nascer do Espírito. Esse novo nascimento é aceitar Jesus como seu Salvador. O próprio Jesus deixa claro que só pode sentir, ver e glorificar através dessa presença de Deus, porque nós agora somos parte desse reino. Nós em Cristo somos embaixadores desse reino. Paulo faz questão de falar sobre isso, sobre essa chegada do reino de Deus, sobre a glória de Deus, e ele faz questão de dizer que aquilo que ele recebeu, ele compartilha, apontando para a chegada desse reino. Pedro também fala sobre a vinda desse reino. O escritor aos Hebreus fala sobre a vinda desse reino. E o próprio texto de Apocalipse, escrito por João, relata sobre a glória desse reino na eternidade. Nós fazemos parte do reino de Deus. Esse reino que é conhecido por Mateus como reino dos céus. E nos demais evangelhos como reino de Deus. Fala-se aqui sobre a mesma questão.
É claro que reino dos céus é utilizado por Mateus, porque Mateus escreve o seu texto para judeus. E era comum os judeus não utilizarem o nome de Deus várias vezes no texto. Daí então há uma substituição para o reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus são sinônimos na Bíblia. E aqui nós aprendemos que o reino de Deus está entre nós a partir do momento que nós cremos e professamos em Jesus. E a parábola da semente demonstra agora o crescimento desse reino no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, que nós acreditamos em Cristo Jesus como cristãos. Diante dessa questão, o primeiro ponto trata agora sobre o seguinte assunto: o reino de Deus. Afinal de contas, o que é então o reino de Deus? O reino de Deus é exatamente a demonstração da glória de Cristo, da glória de Deus, revelada aos salvos. Esse reino está presente entre nós. Ou seja, para entrar no reino, nós precisamos aceitar o domínio de Cristo, do Rei que é Cristo, sobre a nossa vida. Nós somos súditos desse reino a partir do momento que aceitamos a Jesus e nos tornamos discípulos de Jesus. Lucas 17:21, Jesus descreveu que o reino de Deus está presente. Quem é o rei desse reino? É o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que providencia para nós essa salvação e executa essa salvação através de Jesus. Nós acreditamos na chegada do reino que é maravilhosa. Essa chegada do reino que modifica a nossa visão, a nossa linha de pensamento, muda a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão agora passa a ser uma cosmovisão do reino. O reino já está no presente e podemos experimentar a partir das atitudes espirituais, das coisas espirituais. Quando você ora, o próprio Jesus ensinou através da oração do Pai Nosso, tanto em Mateus capítulo 6 e em Lucas 11, para que pudéssemos interceder pedindo sobre a chegada do reino, dizendo que venha sobre nós o teu reino. O próprio Jesus nos ensina a orarmos sobre esse reino. O reino de Deus é, então, o domínio de Cristo, o governo de Cristo, a glória de Cristo. Já podemos experimentar esse reino quando nós nos rendemos a esse rei que é Jesus. Ele é o rei da glória. Pertencemos a esse reino. Você faz parte disso. E essa parábola começa a dizer sobre o crescimento do reino no presente, no aqui e no agora. Diante dessa questão, o segundo ponto trata agora sobre o seguinte assunto: o reino é como uma semente. A parábola de hoje está presente somente em Marcos. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. É uma pequena parábola que traz uma comparação sobre o reino de Deus, de um homem que lança semente, planta ela, essa semente então gera frutos, ela cresce, ela produz, ela gemina. Essa pequena parábola é exclusiva do evangelista Marcos. E essa pequena parábola nos dá então uma grande lição. Nos dá a lição de que quando a mensagem do reino, o evangelho do reino, é semeado no nosso coração, na nossa vida, esse reino cresce em nós, gera vida em nós, produz fruto em nós. O reino de Deus deve gerar vida, deve gerar frutos, deve gerar então glorificação para Deus em você. Esse reino precisa ser uma realidade para você. E a parábola nos ensina exatamente que aqueles que recebem essa semente crescem então. Nós também somos representados aqui na parábola como sementes lançadas nesse mundo. É outra pegada que você pode interpretar. Nesse mundo aqui, para podermos agora glorificar a Deus nesse reino. Essa semente pode ser você também, trazendo então o crescimento do reino a partir do seu testemunho, dando frutos aonde você estiver inserido. Essa é outra linha de interpretação. O que a parábola está trazendo para a gente? Demonstrando que o reino deve crescer em nós ao ponto de darmos frutos, ao ponto de gerarmos vidas. E esse reino cresce para a glória de Deus. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata agora sobre o seguinte assunto: o crescimento do reino. Jesus ele propõe com essa parábola uma mensagem poderosa. Essa passagem, essa semente do reino de Deus é um símbolo apresentado aqui a partir de um pequeno grão de mostarda, que quando gemina e cresce,
cresce de uma forma esplendorosa, ao ponto de se tornar uma das maiores hortaliças que existem. O grão de mostarda é esse exemplo do reino. Você também pode ser esse grão de mostarda inserido onde você estiver, dando frutos para Jesus, para o reino de Jesus. É esse o crescimento. Esse reino também pode ser simbolizado nessa semente do grão de mostarda que cresce em você e cresce a tal ponto que faz você gerar frutos e crescimento. A proposta exatamente da visão do reino aqui é que o reino cresça. O reino não pode ficar estacionado, parado, mas deve ser compartilhado. Daí o entendimento desse reino ser compartilhado na escola, na faculdade, onde nós estivermos inseridos. É essa a visão da parábola, é essa a verdade que nós encontramos aqui. Você pode compartilhar o reino na tua rede social, por exemplo, entre os teus amigos. Você pode compartilhar o reino, aprendendo semelhante com a parábola do semeador, entendendo que nós temos essa função de gerar vidas onde nós estamos inseridos para a glória de Deus. Que essa palavra também edifique você. Se eu ajudei você hoje em sala de aula, e se essa palavra edificou o teu coração, tira uma foto, marca a gente no Instagram, deixa teu comentário aí. Segue a gente no Instagram também, vou ficar feliz se você fizer isso em Jesus. E é claro, você que está afastado de Cristo, deixa a mensagem do reino entrar no teu coração. Aceite a Jesus como seu Salvador. Escreva no comentário, eu quero aceitar Jesus, ou então utilize teu celular como leitor de QR Code. E que Deus em Cristo te abençoe de uma forma sobrenatural. Nós vamos orar por você. E como dica de leitura, eu quero apresentar para você hoje 2 textos. O Evangelho do Reino, de George Led, esse material é muito legal para você entender a perspectiva sobre o reino de Deus. E também o comentário sobre o Evangelho de Marcos, do Warren Wiersbe. Esse material é sensacional e pode trazer uma perspectiva muito legal sobre a parábola de hoje em Jesus. Um beijo no teu coração. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima aula, se Deus quiser. E na próxima aula nós vamos tratar sobre o seguinte assunto. Lição de número 6. A obediência verdadeira. Até lá. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, ao grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.